Hoje nós vamos falar da repercussão que tem dada nas entrevistas de Bolsonaro a respeito de economia. E aí o seguinte, nós vamos mostrar para vocês alguns economistas que foram até presidentes e não deram certo. Fala galera, bom vocês, Cacildes do canal Na Canela. Peço a vocês aí que se inscreva, ative o sininho e dá um like no nosso vídeo. Eu acompanhei no Roda Viva e agora na última foi a Globo News. E todos os entrevistadores, forçam a pergunta por que Jair Messias Bolsonaro não entende de economia. A resposta mais válida de Bolsonaro foi no Globo News. Então eu tenho que ser economista para ser presidente? Não precisa ser economista, mas precisa entender de economia. Mas quem falou que eu não entendo de economia? Senhor. Eu falei que eu não entendo por questão de humildade. Perto do Paulo Guedes eu não entendo nada. Eu dirijo o carro. Perto do Nelson Piquet eu sou navalha. Mas a outra entrevista dele, ele sempre direcionava a Paulo Guedes, que é um economista respeitado demais no Brasil e fora do país. Inclusive até a entrevistadora reconhece que Paulo Guedes é esse tal economista, essa pessoa super importante para a economia do país. Que precisa explicar as suas ideias de economia. Paulo Guedes não é um joguete na mão de ninguém. Não, eu conheço ele tem Paulo personalidade, Guedes. Eu sei ele disso. Tem caráter, eu conheço ele há muito tempo. Ele tem responsabilidade. Agora, olha só, Miriam, se eu tenho do meu lado uma pessoa como Paulo Guedes, como você disse que você reconhece ele, até fora do Brasil, por que eu vou falar de economia? Mas aí eles voltam a bater na tecla que Bolsonaro precisa entender de economia. Não precisa ser até um economista, mas precisa entender de economia. E eu pego a entrevista do Bolsonaro e começo a comparar nos mesmos locais as entrevistas de Manuela Dávila, de José Alckmin, Geraldo Alckmin, entre outros. O peso é diferente para as perguntas de Bolsonaro com as perguntas feitas para outros entrevistados. Ou seja, quando o Bolsonaro responde algo que, ao entender desse entrevistador, não é legal, eles ainda continuam aprofundando a pergunta. Caso contrário, nos outros, eles deixam que eles respondam e finalizem, ponto. Eu vou mostrar que ser economista não é sinônimo de sucesso, tendo em vista que eu vou apresentar para vocês alguns economistas que vocês vão rir. É um absurdo. Por que eles não pegam, assim, poxa, tudo bem, entender de economia é legal para o país? Mas eu colocar uma pessoa que entende muito mais que eu, não seria melhor para o país? E aí pega isso como motivo negativo para o cara? Tá sendo, assim, escandaloso o nível que a mídia quer colocar em cima de uma tese que não tem nada a ver. Nós, entrevistadores, precisamos saber de propostas. Vocês não permitem que o cara responda sobre propostas para o país. Nós, entrevistadores, nós queremos saber sobre educação, sobre economia, sim, sobre outros assuntos como a saúde. Agora, vai ficar parado só na economia? A economia do país está estagnada há muito tempo. E ainda com déficit aí, que vem por anos. Aí eu vi alguns memes colocando o Bolsonaro como uma mula. Não é você, tá? Colocando o Bolsonaro, vou pegar um exemplo aqui, mostrar o nosso moleco. E o seguinte, colocou ele uma mula no centro e os entrevistadores do lado, significando que ele seria uma pessoa burra. Mas pasmem, pessoal. Sabe quem é economista? Dilma Rousseff. 4 para 13 dá 7. Aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão. Furacão não. Em Fukushima. Estocar vento. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Saudando a mandioca, um tanto de coisa, gente, que assim, isso é bonito para a mídia. Eu estou saudando a mandioca. Então são várias outras falas que Dilma Rousseff promoveu. Ela foi a presidenta do país. Ela foi a presidenta do país. Ninguém pode falar nada. Agora, burro é o cara. Vou te dar mais um exemplo. Aécio Neves. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de uma porrada de gente.
eles são tão bunda mole que eles não... o cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. Você tem lá 100, sei lá, 2.000 delegados da Polícia Federal. Você tem que escolher 10 caras, né? O Moreira, que interessa a ele, vai para o João. Todos nós sabemos que a gestão do Aécio Neves só foi boa no governo de Minas porque quem governava mesmo é a Anastasia. Todavia, o próprio Anastasia depois se tornou governador de Minas e manteve a mesma sequência de administração. Outro exemplo de economista, Fernando Pimentel. Perguntem aqui os mineiros como está a gestão desse tal economista. Outro também tão questionado pela esquerda, que é economista, Eduardo Cunha, que está preso. A gente está com imagens ao vivo do Eduardo Cunha, que vai entrar agora, acabou de embarcar no avião da Polícia Federal, no hangar em Brasília. Então, os exemplos de pessoas que foram economistas não foram bons para o país. E titulado. Então, pessoal, o que nós podemos fazer? É acreditar que, por trás de um projeto, né, existem pessoas sérias que são designadas para tal tarefa, como numa empresa. Muitas das vezes, o empreendedor não entende de finanças. É seu diretor financeiro. Não entende de administração. É seu diretor administrativo. Então, como num jogo de futebol, cada um deve ter uma função. E para muitos acreditam que Bolsonaro será o técnico deste time. Um abraço a todos, que Deus abençoe.